A luxúria é talvez um dos pecados que mais aprisiona a alma humana, porque entra silenciosa, disfarçada de algo inofensivo, mas se torna um fogo devorador. Muitos pensam que ela começa apenas com um ato, mas na verdade sua semente se instala em um olhar, em um pensamento, em uma fantasia alimentada, e pouco a pouco cresce até se tornar uma prisão quase inquebrável. É por isso que os santos e doutores da Igreja dedicaram tanto esforço a denunciar esse vício capital, mostrando que não se trata apenas de um desvio moral, mas de uma corrupção profunda que atinge a mente, o coração e a própria visão de Deus. Santo Agostinho, ao recordar sua juventude, confessa nas Confissões como foi escravizado por seus desejos desordenados. Ele reconhece que a luxúria o acorrentava, mesmo quando sua razão dizia que estava errado. Dizia ele: a lei do pecado é a violência do costume que arrasta e prende a alma, ainda que contra a sua vontade. Era uma prisão que o fazia buscar prazer por prazer, sempre insatisfeito, sempre inquieto, até que a graça de Cristo o libertou. Esse testemunho mostra que a luxúria não é apenas um erro ocasional, mas uma força que se apossa da vida interior. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, analisa a luxúria com clareza e profundidade. Para ele, o problema não está no prazer sexual em si, porque este foi querido por Deus dentro da ordem natural do matrimônio, mas no seu uso desordenado. A luxúria transforma aquilo que deveria ser expressão de amor, comunhão e abertura à vida em um fim egoísta, em um ato de busca de prazer isolado do bem maior. Por isso, ele classifica a luxúria como um vício capital, porque dela brotam muitos outros pecados. Segundo ele, as consequências desse vício incluem a cegueira do espírito, a inconsideração, a precipitação, a inconstância, o amor desordenado de si mesmo, o ódio a Deus, o apego excessivo à vida presente e o desespero da vida futura. Em outras palavras, a luxúria vai apagando pouco a pouco a luz da razão até deixar a alma incapaz de discernir e buscar o bem. E não é difícil perceber isso olhando para o mundo de hoje. Você acha que é só um olhar, só um pensamento, só um sentimento. Mas é assim que começa. A luxúria entra primeiro pelos olhos do homem, depois corrompe sua mente, e antes que ele perceba, já tomou o seu coração. Quantos homens fortes, quantos líderes, quantos pais de família perderam tudo porque não conseguiram controlar os próprios desejos? A luxúria não apenas enfraquece o homem, ela o torna cego. Cego para a mulher que Deus lhe deu, cego para o futuro que deveria construir, cego para as bênçãos que estavam preparadas para a sua vida. Deus não criou a mulher para que fosse objeto de desejo, mas para ser estimada, respeitada, honrada. Ele a fez auxiliadora, nutridora, guia. A mulher foi criada para ser aquela que mantém o lar, que educa os filhos na justiça, que permanece firme ao lado do homem na batalha. Mas um coração dominado pela luxúria não consegue enxergar esse valor. A luxúria torna o homem egoísta, faz com que ele veja a mulher como um momento, não como uma vida inteira, como um corpo, não como uma alma, como prazer, não como propósito. E um homem que olha para a mulher com olhos luxuriosos perde a capacidade de amá-la como Deus quer. Ele buscará beleza, mas não fidelidade, prazer, mas não paz, mulheres, mas nunca encontrará uma esposa verdadeira. São João Crisóstomo já advertia: nada há que tanto degrade um homem como se entregar à luxúria. Ela o torna semelhante a um animal irracional. O homem luxurioso perde sua dignidade porque já não é movido pela razão iluminada pela fé, mas pelos instintos mais baixos. E mesmo que encontre uma boa esposa, mesmo que forme uma família, a luxúria não o deixará em paz. Ela sussurra no canto da mente, mantendo o coração inquieto, insatisfeito, faminto por mais. Porque a luxúria nunca se sacia. O coração luxurioso sempre acredita que está faltando algo, mesmo quando já recebeu tudo de Deus. É por isso que vemos tantos homens destruindo seus lares. Primeiro começa com um olhar para outra mulher, um deslize ao rolar as redes sociais, um pensamento que é alimentado por tempo demais. De repente, o homem está arruinando o dom mais precioso que Deus lhe deu: o matrimônio, a esposa, os filhos. São Gregório Magno explicava que a luxúria é uma desordem que abre a porta para outros pecados, porque quando a alma já não é capaz de resistir ao desejo carnal, torna-se vulnerável a todas as tentações. Um homem dominado pela luxúria é um homem que falha com sua família. Um pai que não controla os olhos gera filhos que não controlam os atos.
Um marido distraído por outras mulheres ensina às filhas que não podem confiar nos homens. Um homem guiado pela carne jamais guiará seu lar na fé. E o mais trágico é que ele não percebe que seus desejos não afetam apenas a ele, mas quebram o coração daqueles que o amam. A mulher que confiou nele se sente traída. Os filhos que dele dependem ficam marcados para sempre. No fim, tudo o que resta é vergonha, arrependimento, vazio. A luxúria não afeta apenas os homens, também atinge as mulheres quando o dom da beleza é usado para atrair desejos desordenados. A mulher foi criada para refletir a pureza e a dignidade de Deus, não para se tornar ocasião de pecado. Quando se valoriza mais a aparência do que a santidade do coração, corre-se o risco de perder a integridade que o Senhor concedeu. A verdadeira força está em viver com pureza, virtude e reverência, permitindo que a beleza interior resplandeça mais do que qualquer encanto exterior. Santo Afonso de Ligório dizia que a luxúria é o vício que mais almas leva ao inferno. E não é difícil compreender por quê. Porque esse pecado mina lentamente as defesas morais e espirituais, leva à perda da graça e abre caminho para outros vícios. Um coração entregue à luxúria se torna escravo e, como todo escravo, perde a liberdade. Mas como vencer esse inimigo tão poderoso? A Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, sempre nos deu caminhos claros. Em primeiro lugar, é preciso cortar pela raiz as ocasiões de pecado. Santo Afonso de Ligório insistia: quem ama o perigo nele perecerá. Se você se expõe a imagens, conteúdos, situações que despertam a luxúria, cedo ou tarde será vencido. É preciso coragem para bloquear, evitar, cortar. Nas redes sociais não é apenas um conteúdo inofensivo. É isca. Aperte o botão de "não tenho interesse". Bloqueie, direcione sua atenção para aquilo que edifica. Em segundo lugar, é necessário alimentar a alma com o que é puro e santo. A mente é moldada pelo que consumimos. Lixo entra, lixo sai. Se a vida está cercada de impureza, a queda é inevitável. Mas se alimentamos a fé com oração, leitura espiritual, eucaristia, confissão, o coração se fortalece. São Francisco de Sales ensinava que a melhor maneira de resistir à tentação da impureza é não dialogar com ela, mas preencher a mente com a presença de Deus. Em terceiro lugar, é preciso dar um propósito à vida. Muitos caem porque estão vazios, ociosos, sem missão. Quem não ocupa o coração com o bem, deixa espaço para o mal. Vá à luta, trabalhe, estude, cuide do corpo, desenvolva talentos, cerque-se de pessoas que elevam sua vida. Um homem com propósito não tem tempo para luxúria, ele não troca o eterno pelo passageiro. São Bernardo de Claraval lembrava que o coração que ama a Deus com ardor perde o gosto pelos prazeres baixos, porque descobre uma alegria muito maior. Em quarto lugar, é preciso guardar os olhos. A luxúria entra pela visão. Se não vê, não deseja. Se não alimenta, ela morre de fome. A batalha começa com os olhos. Vença-a ali e vencerá em todos os outros campos. Jesus mesmo nos advertiu: se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É uma linguagem forte para mostrar a gravidade do perigo. Não se trata de mutilar o corpo, mas de cortar sem piedade tudo aquilo que alimenta o fogo da impureza. A luxúria é como um incêndio. Quanto mais combustível, mais cresce. E muitos têm jogado gasolina nesse fogo por tempo demais. É hora de cortar o suprimento de ar, deixar que ele se sufoque até morrer. A melhor maneira de vencer é não alimentar. Sem reação, sem alimento. Aí está o verdadeiro poder. Onde vai a atenção, vai a energia. Se a atenção é dada à tentação, ela cresce. Se a atenção é dada a Deus, nasce um mundo novo dentro da alma. Santo Agostinho, depois de anos de escravidão, experimentou a libertação e exclamou: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que estavas dentro de mim e eu fora, e fora de mim eu te procurava. Ele entendeu que a luxúria o cegava para a beleza de Deus. O mesmo pode acontecer conosco. Quando fechamos as portas à luxúria, abrimos os olhos para a verdadeira beleza, a beleza de um coração puro que vê a Deus. A bem-aventurança proclamada por Cristo: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que começa já nesta vida. O coração puro enxerga melhor, ama melhor, vive melhor. Ele não é dividido, não é manchado, não é escravo. Ele é livre para amar de verdade. A luta contra a luxúria não é fácil. É lenta, exige esforço, vigilância, oração constante.
mas é possível. Os santos que também foram tentados venceram com a graça de Deus. A mesma graça está disponível para nós hoje. Precisamos decidir: ou alimentamos a luxúria até que ela nos devore, ou a deixamos morrer de fome, escolhendo a pureza, a fidelidade, o amor verdadeiro. No fim, só há dois caminhos: o da prisão e o da liberdade. A luxúria promete prazer, mas entrega escravidão. A pureza pode parecer difícil, mas conduz à paz, à alegria, à verdadeira felicidade. É preciso coragem para escolher. Mas lembre-se, quem é puro de coração não perde nada. Ao contrário, ganha tudo, porque vê a Deus e ama como Deus ama.